E aí, galera, tudo bem com vocês? Tutor Carlos Batista na área. E hoje a gente vai falar a respeito das turmas ingressantes de abril. Especificamente, nós vamos ministrar a nossa aula instrucional. Bom, nessa aula, a gente vai falar especificamente a respeito da parte mais importante da plataforma, que é o calendário. Tá? Mas haverá novas aulas, ou seja, novos cards atrelados ao canal, onde vocês podem observar as partes, determinadas características, determinadas partes da plataforma. Então, vai ter um vídeo específico para falar a respeito dos estudos das disciplinas e provavelmente novos vídeos para falar novamente sobre o calendário e determinadas partes. O mais importante é, e antes de mais nada, sejam bem-vindos à universidade. É um prazer poder contar com os sonhos, com as metas, com os objetivos de todos vocês ao longo, não só deste, mas ao longo dos próximos semestres. Sem mais delongas, eu vou compartilhar uma plataforma. Eu espero que todos já tenham acesso a essa plataforma para me acompanhar. Está no 3, está no 2, está no 1. Hoje eu estou rápido. Eu vou explicar que eu tenho uma certa dificuldade para compartilhar telas. Dessa vez eu fui rápido, porque a tela já estava aí no ponto. Gente, essa é uma plataforma da Unip, é uma plataforma EAD. O nosso foco principal vai ser no AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. E clicando no AVA, eu vou ter acesso a uma série de botões. Os dois principais botões é a parte de conteúdos acadêmicos e a parte de calendário. É o que eu chamo de casal apaixonado. Por que casal apaixonado? Porque eles não podem se desgrudar. Como eles estão perdidamente apaixonados, eles têm que ficar grudadinho, eles têm que ficar juntinhos até o último semestre da graduação de vocês. E dentre esse casal apaixonado, nós temos a parte principal da plataforma, o combustível do nosso foguete, o motor do nosso carro, o coração do nosso corpo, que é o calendário. Então, memorize. Os estudos de vocês estão no ambiente virtual de aprendizagem. No ambiente virtual de aprendizagem, a gente vai focar no casal apaixonado, que é conteúdos acadêmicos e calendário, e a parte principal é o calendário, parte principal da plataforma. Tá? Se eu fizer uma pergunta para vocês, qual é a parte principal da plataforma, vocês vão responder de pronto ou vão memorizar de pronto, que é o calendário. E é sobre ele que a gente vai iniciar a nossa aula. Tá? Vamos clicar no calendário. Os demais botões, antes que vocês me perguntem, a gente vai focar nas próximas aulas, nos próximos conteúdos, nas próximas assessorias. Como o foco é entender melhor o que está acontecendo, né, e como estudar, a gente vai ser bem preciso nesse vídeo. Vamos clicar no calendário, que eu convido vocês a me acompanharem. Clicando no calendário, eu vou ter duas bandeiras, a bandeira do Brasil e a bandeira do Japão. Eu vou clicar na bandeira do Brasil. Por que tem bandeira do Japão? Porque a Unip também tem polo no Japão. Tá? Só um parênteses aí para ficar mais claro. Vou clicar na bandeira do Brasil e eu vou ter acesso a todos os calendários de todas as graduações. E é literalmente isso. Por quê? Porque se eu clicar no calendário de biomedicina, eu vou ter acesso a ele, mesmo eu estando matriculado em empreendedorismo. Mesmo que eu esteja matriculado em ciências econômicas, eu posso ver o calendário de gestão comercial. Mesmo que eu esteja matriculado em engenharia civil, eu consigo ver o calendário de logística. Ou seja, e repito, todos os calendários eles estão abertos. Para nós, o que vai interessar é o calendário dessa graduanda que gentilmente cedeu a sua plataforma. Lembrando que, galera de gestão e tecnologia, coluna verdinha, todas as graduações vão estar na coluna verdinha em ordem alfabética. As demais graduações de licenciaturas e bacharelados vão estar na coluna azul, também aonde as graduações estão dispostas em ordem alfabética. Então, vamos lá. A gente vai buscar aqui a tecnologia da informação, que é a plataforma, né? Essa plataforma EAD é voltada à tecnologia da informação, lembrando que está tudo em ordem alfabética. Então, tem lá, gestão da tecnologia da informação. Achei, vou clicar. Antes de eu adentrar no calendário propriamente dito, um outro parênteses, um outro adendo. Eu tenho diversos botões. Qual é o botão que eu vou selecionar? Eu vou selecionar o botão Ingressantes 2025 ou Ingressantes fevereiro/abril 2025. E é através desse botão que eu vou clicar ao longo dos próximos semestres. Ou seja,
Se eu estiver matriculado em 2030, é um exemplo, tá, gente? Não é o que eu quero para vocês. Mas se eu estiver matriculado em 2030, eu sempre vou acessar o meu calendário através do botão Ingressantes de 2025, independente do semestre, independente do ano. O botão que eu tenho que selecionar para acessar meu calendário é sempre o botão Ingressantes 2025 ou Ingressantes fevereiro/abril de 2025. Cliquei, acessei. Está aqui o meu calendário. O calendário ele é dividido em meses. E por que ela é a parte principal da plataforma? Porque ele garante a previsibilidade, ou seja, o planejamento dos estudos de vocês. O aluno EAD ele tem que desenvolver, pelo menos essa é a nossa sugestão, 3 características: autonomia, responsabilidade e comprometimento. Mas como é que ele desenvolve autonomia? Observando a plataforma. E dentre essas observações, ele vai se adentrar no calendário, ele vai ingressar no calendário e vai entender que é a parte mais importante, porque ele consegue se planejar. Ele consegue entender o que vai acontecer ao longo dos próximos meses. Não só o que ele precisa estudar, mas principalmente os períodos, os prazos, prazo de postagem de trabalho e, claro, o prazo para as avaliações, não só na plataforma, como também presenciais. Galera, essa é uma parte muito importante para vocês observarem da aula. Eu tenho todos os meses abertos: fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Mas, para nós, e eu estou me colocando nisso, né? Para nós, para vocês que são ingressantes das turmas de abril, eu vou pedir, por favor, para desconsiderarem os meses de fevereiro e março. Vai constar. Vocês vão selecionar o mês e dar um buscar, ele vai para o mês de fevereiro. Vocês vão selecionar o mês de março e clicar no botão buscar, vai para o mês de março. Mas desconsidere, porque são meses atrelados à galera que ingressou em fevereiro ou aos veteranos. Para nós, o que vai interessar é a partir de abril, né? Ou seja, a minha vida acadêmica, quando eu falo a minha, é graduando, estou me dando o Carlos como exemplo, vai se iniciar a partir de abril. Tudo que acontecer antes de abril, eu desconsidero. E tem mais. Vocês vão observar que o calendário é um conjunto de cores e de símbolos. É um quadriculado, na realidade é um retângulo com cores e símbolos. E o que dá vida a esses símbolos e a essas cores são as legendas, que nesse caso está aparecendo à direita. Mas vocês podem acessar via smartphone, pode estar aparecendo as legendas na parte inferior. Eu só consigo entender o que é esse azul se eu olhar a legenda. Eu só consigo entender o que é esse vermelho se eu olhar a legenda. Eu só consigo entender o que é essa sigla que está aqui no dia 22 se eu olhar a legenda. E essa parte de interpretação de legendas é um exercício que vocês estão começando agora e que aos poucos vocês vão se aprimorar nesses exercícios interpretativos ao longo dos próximos meses e dos próximos semestres. Mas eu já vou passar o caminho das pedras. Então, primeiro, a vida acadêmica de vocês começa em abril. Desconsidera qualquer informação anterior. E em abril, precisamente a partir do dia 7, vai iniciar os estudos de vocês. Precisamente a partir do dia 7 de abril. Tá? E aí, vocês vão até perguntar, mas Carlos, como é que você sabe que é a partir do dia 7 de abril? Nesse calendário, eu não tenho essa informação com tanta precisão, mas eu vou voltar num outro calendário para exemplificar para vocês. E aí eu vou convidá-los a vocês acessarem os seus próprios calendários. Eu vou clicar no calendário de gestão financeira, tá? E vou repetir o mesmo procedimento. Ingressantes 2025, tá? Vocês vão reparar que esse calendário tem um desenho diferente, porque tem disciplinas diferentes para estudar. De novo, eu convido vocês a acessarem os seus calendários. Esse calendário, a partir do dia 7, eu tenho símbolos e tenho cores também. E no dia 7, vamos ampliar aqui para deixar claro. No dia 7, nesse calendário, tá? Pode ter esse símbolo no calendário de vocês no dia 8, no dia 9, no dia 10, no dia 11, no dia 12, sempre vai ficar nessa semana. Mas no dia 7 eu tenho um quadrado. E esse quadrado ele é dividido no meio. Vocês estão vendo aqui, eu estou com o mouse em cima, vermelho e preto. E tenho também uma bolinha. Também tem uma bolinha. E aí vocês vão pensar, o que está acontecendo, né, Carlos? O que você está dizendo tudo isso? Vamos para a legenda para a gente poder interpretar melhor.
Na legenda, o que significa a bolinha? Início das aulas para os alunos ingressantes no segundo módulo. Adivinha quem está no segundo módulo? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. São vocês. Os ingressantes de abril estão no segundo módulo, estão no segundo bimestre. Por quê? Porque o semestre ele é dividido em duas partes. O primeiro bimestre, que é para quem ingressou nas turmas de fevereiro, e o segundo bimestre, que são para vocês, que ingressaram nas turmas de abril. Então, o segundo módulo e segundo bimestre é a mesma coisa. O calendário está me dando uma informação. Ele está dizendo que a partir do dia 7 eu já posso iniciar as minhas aulas. Mas tem mais. Ele está dizendo mais coisas a partir do dia 7. Ele está dizendo também, através daquele símbolo do quadradinho, aula inaugural e introdução ao EAD para alunos ingressantes no segundo módulo disponível no AFA. E aí eu pergunto e eu mesmo respondo. Adivinha quem está no segundo módulo? São vocês. O calendário ele já está me dando duas informações desse dia 7. Primeiro, vai iniciar o semestre. Segundo, a primeira disciplina a ser estudada é Introdução à Educação à Distância. E também vão ser aplicadas as aulas inaugurais, que é o que eu estou fazendo agora com vocês. Tá? Então, perceba como o calendário ele é importante para dar um roteiro de estudos. E aí vocês podem até observar, Carlos, tá, tudo bem. O calendário está me dizendo essas informações. Depois a gente até vai voltar para o outro calendário para entender melhor essa parte das disciplinas. Mas o que eu faço com essas informações? Galera, lembre-se do casal apaixonado. Eu olho o calendário, entendo as minhas programações das minhas aulas e volto lá para a parte de conteúdos acadêmicos para aplicar isso, para entender essas disciplinas. Então, vamos fazer esse exercício agora. Se a partir do dia 7 eu tenho uma disciplina para estudar que se chama Introdução à Educação à Distância, o que eu faço? Eu saio do calendário, vou lá na parte de conteúdos acadêmicos e acho a disciplina Introdução à Educação à Distância. Olha ela aqui. Ó. Essa é a primeira disciplina que todos vocês, eu peço, por favor, para vocês estudarem. Repare que na parte de conteúdos acadêmicos é um listão de disciplinas em ordem alfabética. Não estudem de cima para baixo ou de baixo para cima. Estudem na ordem do... Complete a frase. Se vocês pensaram no calendário, vocês acertaram. Tanto que Introdução à Educação à Distância ela está no meio aqui. Ó. Ela não é a primeira a ser estudada. Então, eu vou olhar o calendário, vou olhar minha programação de aulas, vou olhar os meus roteiros, o que eu tenho que estudar em primeiro, segundo e terceiro, e vou aplicar na parte de conteúdos acadêmicos, no quadro de minhas disciplinas. Lembrando que todas as disciplinas que vão constar no quadro de minhas disciplinas, elas vão ficar fixas até o final do semestre, até junho. Vocês têm um semestre mais curtinho, basicamente são 3 meses, tá? Mas tem disciplina para estudar. E, repito, a programação, a ordem dessas disciplinas vão estar no calendário. Vamos voltar para o calendário para a gente entender mais informações. Tá? Então, nesse calendário, eu tenho a programação da aula inaugural, eu tenho a programação de introdução ao EAD, e eu vou ter uma outra disciplina para ser estudada a partir. Olha a preposição, é desde que, tá? Não é no dia, a partir do dia 7, que se chama Economia e Mercado. Então, esse calendário ele me dá essa programação. Ele está falando, Carlos, a partir do dia 7, você estuda Economia e Mercado. E eu vou dar 4 semanas para você estudar essa disciplina. Você estuda um tanto no dia 7, outro tanto no dia 14, outro tanto no dia 21 e outro tanto no dia 28. Tá? Eu vou dividir em 4 semanas para você estudar. E aí vocês podem pensar, mas eu não posso estudar necessariamente em um dia? Pode. Posso estudar toda essa disciplina em um domingo? Pode. Posso estudar, ao invés de 4 semanas, 2 semanas? Pode também. Lembre-se da autonomia. Vocês são autônomos. O mais importante é seguir a programação. Vamos voltar para aquele calendário inicial, tá? Vou compartilhar a tela novamente, porque naquele calendário inicial, eu vou mostrar novas informações, tá? Porque esse como é um pouco mais detalhado, eu deixei para dar esse start. Mas vamos voltar lá para a tecnologia da informação. Eu vou voltar para a gente poder entender melhor. Ó. Tecnologia da informação.
Ingressantes 2025, achei o calendário. Esse calendário vocês estão vendo, olha. A partir do dia 7, esse graduando precisa estudar legislação e proteção de dados. Só que antes tem a primeira disciplina, que é a Introdução à Educação à Distância. Então, anotem aí. Antes de eu começar a entender, a cursar essas disciplinas por cores, eu vou ter Introdução à Educação à Distância. Depois, nesse calendário, Legislação e Proteção de Dados. Aí, o que eu faço? Eu volto lá para conteúdos acadêmicos e vou achar a disciplina, ó, Legislação e Proteção de Dados. Está aqui, ó. Essa é a segunda disciplina que eu preciso estudar, ok? Voltando para o calendário, eu tenho uma nova disciplina a ser estudada, que é a vermelha, Administração e Negócios, a partir do dia 8. Ele divide. Então, ao longo dessa semana, eu vou estudar um tanto de legislação e um tanto de administração. Na próxima semana, um tanto de legislação, outro tanto de administração. Na terceira semana, um tanto de legislação e um outro tanto de administração. Eu vou balanceando. Essa é a sugestão do calendário. Mas, repito, eu, como graduando, posso estudar tudo em uma semana, posso estudar em 2 dias, posso antecipar o estudo de disciplinas que constam no calendário de maio. Eu faço os meus horários, eu faço os meus dias. O mais importante é seguir a ordem do calendário. Dessa forma é que funciona o ensino EAD. Eu olho a disciplina do calendário e aplico essa informação em conteúdos acadêmicos. Eu acho a disciplina no quadro de minhas disciplinas e passo a estudar. Antes da gente encerrar, vou passar algumas novas informações. O calendário ele vai mostrar também períodos de prova. Ele também vai mostrar períodos de trabalho, postagem de trabalhos. E vocês vão reparar que em abril eu tenho um período de avaliação. Eu tenho, ó. Quando os símbolos eles se repetem, significa que eles estão determinando períodos. Olha só, vou ampliar aqui para vocês observarem. Então, no dia 1º, eu tenho 2 símbolos que se repetem, nesse calendário. O calendário de vocês pode ter outros símbolos. É o símbolo asterisco e o pentágono. Ele se repete no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Então, a gente vai ter que entender do que se trata esses períodos. O que está representando esses períodos? Vamos lá para a legenda. O símbolo asterisco significa período para a realização das avaliações presenciais e ED no AVA primeiro bimestre. Pergunto, quem está no primeiro bimestre? São vocês ou aquela turminha que iniciou lá em fevereiro? Se vocês pensaram aquela turminha de fevereiro, vocês acertaram. Ou seja, esse símbolo, essa informação, eu desconsidero. Tudo que eu ler primeiro bimestre não é para mim ingressante de abril. Mas por que está nesse calendário? Porque o calendário ele é o mesmo para quem ingressou em fevereiro e para quem está ingressando em abril. E até para alguns veteranos. É o mesmo. Então, as informações elas precisam ser interpretadas de acordo com a turma que eu ingressei. Está escrito primeiro bimestre? Não serve para mim. Eu não tenho que fazer prova agora. As minhas provas vão ser só em junho. E eu vou comprovar isso daqui a pouco. Antes, deixa eu passar um novo símbolo para vocês. Está aqui. Tem um símbolo que se repete a partir do dia 7, que é a semana acadêmica de vocês, a semana que vocês ingressam na universidade, que é o símbolo do pentágono. Mas não vamos falar do pentágono, vamos falar do triângulo. Triângulo. Eu vou até mudar e eu vou dizer o porquê. Tem o símbolo do triângulo. O que significa esse símbolo do triângulo? Está aqui. Período. Opa, deixa eu rachurar aqui para vocês. Período para a realização das avaliações substitutivas presenciais e ED no AVA, primeiro bimestre. Eu dei aquela alavancada. Primeiro bimestre. De novo, essa informação é útil para mim que ingressou em abril? Não, porque eu não estou no primeiro bimestre. Eu não estou no primeiro módulo. Eu estou no segundo módulo. Eu estou no segundo bimestre. Então, desconsidere todas as informações, todas as legendas que vão constar primeiro bimestre. E aí, para finalizar, mais 2 informações, vamos para o calendário de junho. E lá no calendário de junho, vocês vão reparar que existem símbolos similares, que eu acabei de mostrar, que é o asterisco. E nesse asterisco, olha o que está escrito aqui.
Período para realização da avaliação da disciplina Introdução EAD no AVA, primeiro e segundo bimestre. Opa, aí já está falando do bimestre que eu estou. Estamos falando a mesma língua. Tá? Então, aí sim eu posso confiar que esse símbolo é referente ao período de provas para o bimestre que eu ingressei. Da mesma forma, eu tenho o triângulo. O triângulo está do dia 9 ao dia 14. E o que esse triângulo está dizendo aqui? Vamos lá. Período para a realização das avaliações substitutivas presenciais ED no AVA, segundo bimestre. Então, gente, está aí, ó. As minhas provas, as provas do Carlos, né, que ingressou agora, por exemplo, em abril, só vão ocorrer em junho. Eu estudo disciplinas em abril, eu estudo disciplinas em maio e só faço prova em junho. E tem também postagem de trabalhos, a gente vai explicar isso para vocês. Por fim, e não menos importante, a partir de abril, eu tenho disciplinas para cursar, tá, galera? Mas, não se esqueçam, quando eu falo eu, é sempre o Carlos como exemplo, tá? O graduando Carlos. Eu faço prova, eu realizo avaliações na plataforma e presencialmente. Tá? Quais são as minhas avaliações na plataforma? Anotem aí, tá? Porque a gente depois vai comentar em assessorias. Introdução à Educação à Distância e Estudos Disciplinares. São essas duas disciplinas que vocês vão fazer prova na plataforma, dentro do conteúdo da disciplina. O restante, as disciplinas determinadas por cores, a maioria das disciplinas determinadas por cores, prova presencial, ou seja, prova no polo de matrícula. Tá? E aí, qual que é o período? Vamos recapitular. O período é do dia 2 ao dia 7 de junho. Está lá no calendário. Tanto para fazer prova na plataforma, como para fazer prova no polo. Bom, eu espero ter esclarecido essa parte do calendário. Em próximas aulas, a gente vai falar a respeito dos conteúdos, mas vamos recapitular, fazer um resumão rapidão, né? Eu vou estar na área do aluno, eu vou clicar no AVA. Quando eu clicar no AVA, eu vou ter uma barra de botões, eu vou lembrar do casal apaixonado, né? Um não funciona sem o outro. Gente, ninguém quer melar relacionamento de ninguém aqui. Tá? Quem somos nós? Eles estão apaixonados, querem construir casa na serra, tá? Ou seja, vão viajar pelo mundo. A gente não vai melar isso, pelo contrário, vamos alicerçar essa união. Então, vamos deixar eles juntos. Brincadeiras à parte, um funciona em cima do outro. Mas a parte mais importante, adivinha qual é? A parte mais importante da plataforma é o calendário. Então, observe o calendário de vocês e comecem a aplicar as informações em conteúdos acadêmicos no quadro de minhas disciplinas. Certo? Eu espero realmente ter esclarecido e, com certeza, a gente terá novos materiais para vocês observarem com novas características da plataforma. Beijo instalado no coração. Até a próxima.